Amém. Vamos orar e dar início. Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus, te adoramos e te glorificamos, nos colocamos aqui, Senhor, diante da Sua presença, nos apresentando para esta escola bíblica, pedindo, meu Deus, a Sua graça, o Seu poder e a Sua glória. Pedindo, meu Deus, que o Teu nome venha a ser louvado e glorificado. Esteja, meu Deus, conosco nessa manhã, abrindo o nosso entendimento, dando-nos inspiração para que possamos compreender a Tua palavra. Para que nada interfira na aprendizagem, queremos pedir perdão dos nossos pecados, pedir perdão das nossas falhas, para que estejamos livres para compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, dando sequência à série Princípios do Cristianismo, Discipulado Cristão, hoje nós estamos na aula número 11, o discípulo e os dons do Espírito Santo. É muito importante estudar sobre os dons do Espírito Santo para que possamos compreender o que é, saber da importância dos dons para a igreja e também para a vida da pessoa que recebe esse dom, e também para saber usar com diligência. Isso é importantíssimo. Veja o que o apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que o apóstolo Paulo quer dizer com ignorantes? Ignora um saber, ignora um conhecimento, ignora o entendimento daquilo que de alguma maneira está ali à disposição, né? O que ele chama a atenção da igreja de Coríntios? A igreja de Coríntios era uma igreja aparentemente avivada. Era uma igreja onde tinha grandes manifestações, falavam em línguas, profetizavam, aquele alvoroço de gente ali dentro daquele culto, naquele fervor, mas estava tudo errado. A prática dos dons estavam tudo errado. E aí o apóstolo Paulo escreve essa carta, né, e passa as orientações para os coríntios a respeito de como usar com diligência os dons espirituais. O assunto é profundo, não dá para a gente detalhar muito, mas vamos, dentro desse período aqui de meia hora, 40 minutos, tentar sintetizar ao máximo para que nós possamos compreender. Uma coisa que é importante é saber que os dons espirituais, eles são dados à igreja por Jesus Cristo através do Espírito Santo, com a finalidade, primeiro, de edificar a pessoa espiritualmente e também para capacitar essas pessoas para o crescimento espiritual e servir na obra de Deus. Portanto, quando se recebe um dom, é para se usar em favor da igreja, em favor dos irmãos, em favor da coletividade. Isso é importante para que a pessoa possa saber que aquilo que ele recebe tem que ser usado. Ele não pode guardar, ele não pode ocultar os dons. E tem muitas pessoas que recebem dons e não usam, não praticam. Tem outros que recebem dons, mas praticam de forma errada. Tem outros que recebem o dom e ao invés de ser para a glória do Senhor, a pessoa fica se vangloriando por ter dons. E tem outros que cobram, né? Cobram para orar, por cura, por libertação, cobra para usar os dons. E a palavra de Deus diz: o que recebeis de graça dais. Ou seja, se você tem dons espirituais, você tem que usá-los em favor da igreja e não pode cobrar por isso. Então essa é a realidade a respeito dos dons espirituais. Existem 3 grupos de dons que o apóstolo Paulo fala aos coríntios. No primeiro grupo, dons de revelação, que consiste em palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espírito. O segundo grupo, que Paulo fala também na carta aos Coríntios, está relacionado ao grupo de dons de poder. Aí entra o dom de cura, o dom de fé
e o dom de operação de maravilhas. E o terceiro grupo, destacado pelo apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, é o grupo de dons de inspiração, composto pelos dons de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses três grupos compõem o contexto dos dons do Espírito Santo. Então, o que é importante? Quando a pessoa não receber apenas um dom, né, mas receber pelo menos 3 dons que pertencem a um grupo, para ficar mais fácil para a pessoa utilizar, para ficar melhor para a pessoa utilizar. Eu já vi muitas coisas assim absurdas dentro de igrejas, de manifestações espirituais em nome do Espírito Santo. Alguns até é dom, mas usado de forma errada. E outros nem são dons. Nós temos que estar atento, porque existem os espíritos enganadores, e no transcorrer da lição vamos falar sobre isso. E os espíritos enganadores, eles têm a função de imitar o Espírito Santo, fazer sinais semelhantes aos sinais que o Espírito Santo faz. Então nós precisamos o quê? Estar atentos para que não venhamos ser envolvidos em fogos estranhos, em falsos fogos, em falso avivamento, em falso dom, para que isso não acarrete para pessoas consequências. Bom, vamos aqui para o primeiro grupo, que é o grupo dos dons de revelação. E esses dons, dados aos crentes por Jesus Cristo através do Espírito Santo, eles têm o objetivo de informar e trazer revelações para as pessoas, para que as pessoas possam estar atentas ali ao que Deus tem para falar, o que Deus tem para dizer, o que Deus tem para orientar. Agora, não se iluda, porque tem pessoas que ficam o tempo todo querendo ouvir profetas, o tempo todo querendo receber profecia, o tempo todo querendo que alguém fale alguma coisa com ele. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Os dons, eles vêm, os dons, eles existem para operar na vida da pessoa, trazendo ali uma profecia, algo que Deus já tem falado, algo que Deus já tem movido o coração dessa pessoa, de outras formas, através da palavra, através de orientações, pressentimentos, mas a pessoa ainda não compreendeu, né? Então, hoje eu fico vendo assim, as igrejas atuais, elas estão muito parecidas com a igreja de Coríntios, né? Os dons viram uma bagunça, usado tudo errado, usado com indiligência, usado com qualquer falta com toda falta de zelo, e isso, ao invés de edificar a igreja, faz machucar a igreja, piorar a igreja, porque foi usado de forma errada, foi usado de forma inteligente. Palavra de sabedoria, que é o primeiro dom citado por Paulo no grupo dos dons de revelação. Palavra de sabedoria e também palavra de ciência, são 2 dons. A palavra de sabedoria é um conhecimento dado pelo Espírito que capacita o crente a perceber, falar e agir em circunstâncias tais que os elementos naturais se tornam inúteis. Referências Tiago capítulo 3, versículo 17, e 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 e 8. Ou seja, o que é palavra de sabedoria? Algo que vem na sua mente, algo que vem na sua cabeça, na sua lembrança, e você fala daquilo, e você cita aquilo, e você usa em pregação, e você usa em ensinos, e em aconselhamentos, e às vezes você mesmo pensa e fala: de onde me veio tudo isso, né? Veio de uma inspiração do Espírito Santo, de um dom do Espírito Santo. É muito importante ter esse dom, é muito importante estar ativo com esse dom, porque ele traz revelações de Deus para nós, traz revelações de Deus para a igreja. O dom palavra de ciência ou palavra de conhecimento, algumas outras traduções da Bíblia traz esse termo, não é também habilidade humana, é uma habilidade espiritual. Também não confunda com a adivinhação, né?
Tem espíritos adivinhões que imitam o Espírito Santo, às vezes dentro de igrejas, no meio de cristãos, e a pessoa acha que é Deus que está falando e não é. Às vezes a pessoa acha que é Deus que está agindo ali, falando, mas na verdade é um espírito enganador. Tem que estar muito atento com isso. Palavra de ciência é uma revelação sobrenatural que Deus concede aos crentes em certos momentos de suas vidas, com a finalidade de socorrer os seus e manifestar a sua glória e poder. Ou seja, é quando Deus te usa de uma maneira para alertar as pessoas. Quando Deus te usa para poder orientar outras pessoas nas suas condutas, né? Naquilo que estão vivendo, naquilo que estão praticando, naquilo que estão vivendo e que precisa de uma orientação espiritual. Então esses dois dons, né, palavra de ciência e palavra de sabedoria, são dons fundamentais que trazem revelações, mas porém tem que ser usado com muita diligência, tem que ser usado com muita responsabilidade. O outro dom é discernimento de espírito. O que é o discernimento de espírito? É a capacidade que nos vem de entender se aquele espírito que está agindo ali é um espírito de Deus ou é um espírito enganador. Se aquele que está sendo usado ali está sendo usado por Deus ou se está sendo usado por um espírito enganador, né? Por um espírito adivinhão, por um espírito maligno. Então é importantíssimo, imprescindível que se tenha esse dom, né? Discernimento de espírito, para que se você serve na obra de Deus, se você é um obreiro, se você é pastor, se você é uma liderança, para que você, nas ministrações, você possa saber, possa compreender o que é que está agindo ali, né? Que tipo de ação espiritual que está acontecendo ali naquele meio. Bom, tem aqui dois exemplos. No Antigo Testamento, o profeta Eliseu, ele teve uma percepção, né, um discernimento de espírito, de que o seu auxiliar, Geazi, estava tomado por um espírito enganador e estava interessado nas ofertas de Naamã. Ou seja, estava criando ali no rapaz que auxiliava o profeta Eliseu uma certa ambição, né, uma certa soberba, e ele queria tomar posse da oferta que Naamã levou e Eliseu recusou. Então ali Eliseu teve o discernimento de espírito e percebeu que o seu auxiliar, que o rapaz que estava ali no dia a dia contigo, que ele estava tomado por um espírito enganador. Então assim, às vezes você está na igreja, uma igreja muito abençoada, Deus opera maravilhosamente, mas o diabo ele vai usar alguém ali naquele meio para tentar bagunçar a coisa. O diabo vai usar alguém ali naquele meio para tentar seduzir as pessoas para o erro, para o engano, para doutrinas erradas, fogos errados. Então fique bem atento, é importante ter o discernimento de espírito para que possa não ser enganado. Um outro exemplo no primeiro exemplo aí de Eliseu está em 2 Reis, capítulo 5, versículos 20 a 27. Você dá uma lida aí depois. No exemplo do Novo Testamento está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 16 ao 18. Paulo, durante alguns dias, foi seguido por uma moça, e essa moça vivia ali com espírito de bajulação, né? Onde Paulo ia, ela ficava bajulando, exaltando. Esse é um verdadeiro homem de Deus, deem crédito para o que ele fala, escute o que ele fala, porque ele é um verdadeiro homem de Deus. E aquilo foi atrapalhando ali o ministério de Paulo, foi impedindo até mesmo as pessoas de se concentrarem, até que Paulo teve ali o discernimento de espírito e viu que era um espírito enganador. Ele percebeu que era um espírito, um demônio que estava agindo naquela moça para confundir as pessoas e para confundir ele mesmo, para desenvolver nele a soberba, para desenvolver nele o orgulho próprio. E ele repreendeu e aquele espírito saiu daquela moça. Então são dois exemplos aí, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento, para você ver o quanto é importante ter o dom de discernimento de espírito
porque o espírito enganador, os demônios que enganam, eles agem imitando o Espírito Santo. Eles agem como se fosse o Espírito Santo. Mas tem lá uns sinaizinhos, né, que o diabo não é perfeito, perfeito é só Deus. Então tem vários detalhezinhos que com discernimento espírito você consegue perceber. Segundo grupo de dons do Espírito Santo é o grupo do dons de poder. E aí consiste, né? Cura, operação de maravilhas e fé. Vamos primeiro aqui avaliar os dons de cura e a operação de maravilhas. Qual é a diferença entre o dom de cura e o dom de operação de maravilha? O dom de cura, ele age especificamente para sarar as pessoas. Ele é um dom que a pessoa recebe e ela ora pelos enfermos e os enfermos são curados. Ela ora pelas pessoas doentes, as pessoas são saradas. Esse é o dom de cura. E o dom de operação de maravilhas, ele vai mais além. É um dom mais profundo, um dom que faz sinais maiores, sinais grandiosos, como, por exemplo, cura de doenças consideradas incuráveis, né, como câncer, AIDS e muitas outras aí. Também a operação de maravilha, aquelas ações sobrenaturais, aquelas coisas impossíveis de acontecer, e a pessoa vai lá, ora, clama, intercede e acontece esse milagre na vida da pessoa, né? Acontece essa grande bênção que vai muito além do que o dom de cura propriamente dito. O dom de cura está limitado ali a sarar enfermidades. E o dom de operação de maravilhas, ele vai a coisas muito maior, a coisas muito mais estruturais na vida da pessoa. Bom, sobre o dom de cura, né, Jesus foi o que mais deu exemplo de que esse dom precisa ser ativado na igreja e precisa estar na igreja. A base do ministério de Jesus foi pregar o reino de Deus, o novo reino, e pregar a misericórdia de Deus curando as pessoas, mostrando a misericórdia de Deus curando e sarando as pessoas. Então, o próprio exemplo de Jesus é um exemplo muito claro que a vontade de Deus é curar, a vontade de Deus é sarar o seu povo. Tiago capítulo 5, versículo 16, fala sobre isso. E Atos dos Apóstolos, capítulo 14, 8 e 18, também tem ali os exemplos de Jesus sobre cura, né? Quando Jesus enviou os seus apóstolos, ele deu uma ordem, né? Curai os enfermos. Ele foi específico nessa ação, né? Ele deu ali as orientações de como seria o ministério dos apóstolos e destacou: curai os enfermos. Bom, como operam os dons de cura? Pedro e Paulo, eles tiveram um ministério bem ativo em curas, assim como Jesus também teve. E você pode observar que nas orações que eles faziam para milagre, tanto Jesus quanto Pedro quanto Paulo, eram orações curtas. Por quê? Porque o dom, ele já é um revestimento espiritual. Uma pessoa que não tem o dom, para acontecer o milagre, ele tem que orar muito, ele tem que fazer muito esforço, campanhas, isso e aquilo, até acontecer. A pessoa que tem esse dom, essa unção especial, essa pessoa que tem esse revestimento espiritual para isso, o que acontece? Essa pessoa, ela já está com uma preparação espiritual, porque ela tem uma vida de oração constante, ela tem uma vida de consagração constante e ela tem o dom. Então ela ora, o que aconteceu com Jesus, com Paulo, com Pedro, é um grande exemplo de que para você orar ali por cura, se você tem esse dom, são poucas palavras. Tome o seu leito e ande. Levante, fique de pé. Lázaro, eu sei que você está morto, saia para fora. Então era tudo curtas, orações curtas. Mas por quê? Porque tinha o dom. O que é o dom? O dom é um revestimento espiritual.
É uma capacitação que vem do Espírito Santo para pessoas específicas, para as pessoas receberem esses dons para poder serem abençoadores do povo de Deus. Como operam os dons? Então é nessa simplicidade. Você pode ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 33 e 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 11 e 12. Evangelho de Marcos, capítulo 8, 23. E Evangelho de João, capítulo 9, versículos, a partir do versículo 11. Então você dá uma lida aí nessas referências para entender um pouco mais sobre esse dom. Operação de Maravilhas. A Operação de Maravilhas são manifestações espirituais do poder de Deus. É aquilo que foge da limitação humana, aquilo que foge do controle humano, aquilo que foge da capacidade de uma pessoa de fazer e realizar. São dons superiores e inexplicáveis, são coisas que não têm explicação, não têm lógica. Então muitas pessoas querem entender o milagre, né? O milagre é a operação de maravilhas. Milagre não tem explicação. Milagre é o quê? É uma doença que a medicina desenganou. É uma causa impossível de acontecer. É algo que não tem possibilidade humana de ser realizada. Isso é milagre. Isso é milagre. Então, a operação de milagre é isso. É uma ação extraordinária fora de uma capacidade humana. Aquilo que aos olhos humanos, a habilidade humana, pelo querer humano, pelas forças humanas, é impossível de acontecer. As referências sobre a operação de maravilha, você dá uma lida em Gálatas capítulo 3, versículo 5. O outro dom, dentro do grupo de dons de poder, é o dom da fé. A fé, ela aparece na Bíblia de maneiras diferentes. Tem a fé salvadora, que é aquela fé que você crê que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio em carne, que a morte dele naquela cruz foi para a remissão dos pecados e que ele ressuscitou ao terceiro dia, dando-nos esperança de ressurreição, e que se você crer e entregar sua vida a ele, os seus pecados estão perdoados pelo sacrifício da cruz. Essa é a fé salvadora. Aí vem uma outra fé. Crer em Deus, crer no Espírito Santo, crer que a Bíblia é um livro escrito por homens inspirados por Deus, crer na ação de Deus nos dias de hoje, no poder de Deus nos dias de hoje. Então, isso é fé. Agora, a fé que aparece aqui como dom, em 1 Coríntios, capítulo 12, essa fé é uma fé que transcende o monte, é uma fé que passa daquilo que é natural, daquilo que é normal, que é uma fé que foge da lógica, é uma fé que ultrapassa todos os limites humanos. Então essa fé é um dom. Vamos citar um exemplo aqui. Se você vai orar por um enfermo, se você não tiver também o dom de fé, você não ora. Você ora, mas fica assim, será que vai acontecer? Será que não vai? Devo orar ou não devo orar? Você fica cheio de dúvidas. Agora, se você tem o dom de fé, aí você sente aquele mover do Espírito Santo, você sente que Deus quer abençoar, você sente que aquele é o momento de acontecer o milagre. E você ora, determina aquilo e aquele milagre acontece para a glória do Senhor Jesus. Amém. O terceiro grupo dos dons são os dons de inspiração. E os dons de inspiração, nós temos que ter alguns cuidados. Os outros dons também, né? Por exemplo, o dom de poder. O diabo também tem poderes. Deus tem poder para curar? Tem. O diabo também tem poderes porque a doença provém dele. Portanto, se o mal procede dele, ele tem poder sobre o mal. E Jesus chegou até a ser acusado pelos fariseus de operar milagres em nome de Baal-Zebu, que era o maioral dos demônios. É uma blasfêmia lançada pelos fariseus, mas é importante esse registro na Bíblia para deixar claro que o diabo tem poderes para agir, para enganar as pessoas. A Bíblia fala que, se possível,
Satanás se transforma em anjo de luz para enganar os escolhidos. Olha só a que ponto ele pode chegar. Ele pode se transformar em anjo de luz para enganar os escolhidos. E eu vejo assim que essa questão aí do diabo se aparecer, se apresentar, se materializar como anjo, é muito comum. Eu vejo muitas pessoas que viram anjos, que anjo daqui, anjo de lá, mas será que são anjos mesmos? Porque quando Deus envia um anjo, ele tem uma finalidade específica e é para algo muito grandioso. O anjo ele não fica se materializando por qualquer coisa, ele não fica aparecendo por qualquer coisa. Então, muito cuidado com essas aparições aí. Eu vejo muitas pessoas aí que viu isso, viu aquilo, viu isso, viu aquilo. Cuidado com esses encostos que fingem ser o Espírito Santo. Né? Bom, vamos lá. Os dons de operação de milagres e maravilhas também tem muitos espíritos enganadores, né? Então tem que ficar atento que às vezes a pessoa foi lá, fez uma oração ali, uma reza, uma benzedura, alguma coisa, e teve algum sinal. Será que foi Deus? Será que foi o Espírito Santo que agiu? Por isso que é importante o crente ter o discernimento de espírito, para saber quem é que agiu. Bom, vamos lá, sobre os dons de inspiração, dom de línguas e dom de interpretação de línguas. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13, 18 e capítulo 23, capítulo 28, versículos 39 e 40. Os dons de língua e interpretação de línguas são importantes, mas ele tem também algumas observações. O dom de língua, quando ele é apenas para glorificar a Deus, ele edifica a própria pessoa. Aquela pessoa que está ali orando em línguas, ela tem uma capacidade ali, um mover espiritual para se edificar, para crescer na fé, para se fortificar na fé, para estar ali cheio da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Né? Então, o dom de línguas é isso. Tem também o dom de variedade de línguas. Aí já é diferente. O dom de variedade de línguas, ele já é usado profeticamente, ele já é usado para trazer uma revelação de Deus. O que é o dom de variedade de língua? A pessoa que está ali orando, ele está orando ali na mente dele em português, mas nos lábios está saindo uma outra língua, né? Uma língua angelical, uma língua que o Espírito Santo concede a cada um conforme ele quer e do jeito que ele quer. Eu vejo assim algumas igrejas ficam, vem aqui para aprender a orar em línguas, fala isso, fala aquilo. Isso é charlatanismo, isso é engano, isso é mentira, porque o dom quem dá é o Espírito Santo. E para cada pessoa ele entrega de uma forma diferente. A forma que eu oro em línguas não quer dizer que é a mesma que você vai orar. Porque é o Espírito Santo que dá. Se ele quiser dar a mesma língua para mim e para você, é ele. Mas geralmente ele escolhe a pessoa e entrega especificamente para aquela pessoa uma língua específica para uso daquela pessoa. Então, esse negócio de vem aqui que eu vou te ensinar como é que ora em língua, sai fora disso, que daqui é engano. Isso é charlatanismo, isso é mentira diabólica dentro de igrejas para confundir, para enganar as pessoas. O dom de variedade de línguas ele é usado também profeticamente, né, onde a pessoa traz uma mensagem de Deus e a pessoa que está recebendo aquela oração, ela também compreende o que Deus está falando, mesmo que seja em outra língua, mesmo que seja uma língua angelical, a pessoa que está recebendo a oração, ela entende. Já teve situações assim na igreja, a pessoa vem e fala para um, fala para outro, e depois não dá o discernimento. E a pessoa que recebeu a oração também não entendeu nada. Então, não era de Deus, então não era o Espírito Santo falando. Era a mente da pessoa, era um espírito ganador ou era o Espírito Santo de Deus? Tem três pensamentos que agem dentro de nós. O nosso próprio pensamento, o pensamento do diabo e
o pensamento de Deus. Então, por isso que nós temos aquele conflito de pensamento, aquele conflito de ideias. É em virtude disso, são três correntes trabalhando dentro de nós, dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça. Então, nós precisamos estar atentos para poder compreender quando é a nossa mente que está falando, quando é um espírito enganador que está falando na nossa mente e quando é o Espírito Santo de Deus que está falando. Então, temos que ter essa plena convicção, essa plena certeza, para que nós não venhamos ser enganados nem enganar outras pessoas. O dom de interpretação de línguas, ele é um dom maravilhoso porque ele traz a revelação profética. Então veja só, por isso que Paulo fala, né, acerca dos dons não sejais ignorantes. Veja só, se você está num culto, se você está numa celebração, está acontecendo ali um louvor, está acontecendo uma pregação, está acontecendo alguma coisa, e você recebe uma revelação de Deus para uma pessoa específica, você não precisa sair do seu lugar, ir lá com aquela pessoa e fazer aquele barulhão todo, atrapalhar o louvor, atrapalhar a pregação, atrapalhar o que está acontecendo. Não é assim. Tem que ser sábio no uso dos dons. Se Deus dá uma revelação de algo para uma pessoa e o momento não é oportuno, espere o momento oportuno. Às vezes até espera o culto acabar. Eu fico vendo às vezes ali em ministrações, pregações, as pessoas falando, olha, Deus manda te dizer isso, 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 Deus manda te dizer isso, isso, na frente de todo mundo, no meio da congregação, diante de todos. Ora, qual a finalidade seria isso? Né? Envergonhar a pessoa, causar ação, causar vergonhas, causar dúvidas à ação espiritual? Se você recebe uma revelação para uma pessoa específica e o momento não é oportuno, espere o momento oportuno. E se acabar o culto e não tiver o momento oportuno? Se acabar o culto e não tiver o momento oportuno, significa que o momento oportuno é depois do culto. Aí você chega para aquela pessoa em separado, olha, Deus falou isso, 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 Deus quer que eu fale isso, isso, isso. Aí sim, a pessoa vai receber, a pessoa vai entender, a pessoa vai aceitar, não vai causar constrangimento, não vai causar humilhação e nem vai atrapalhar o culto. Era orientar, né? Foi isso que aconteceu lá e o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios para orientar eles a respeito do uso correto dos dons. Então, quem tem dons, leia a primeira carta aos Coríntios ali com muita atenção, com muito detalhe para saber usar, né? Para usar com diligência. A interpretação de línguas, às vezes Deus tem alguma revelação para toda a igreja. E Deus vai usar uma pessoa para entregar algo profético, para falar algo profético. E essa pessoa vai falar em línguas e terá outra pessoa que vai interpretar a língua. Uma pessoa vai estar orando em língua angelical, falando em língua angelical, e a outra vai estar traduzindo para a língua local. É isso que é a entrega de profecias na igreja, e é isso que Paulo ensina aos irmãos de Corinto e serve para nós também nos dias de hoje. Eu já vi muito na igreja, um fala daqui, um grita de lá, um fala daqui, um fala de lá, mas qual é o objetivo? Paulo fala, se um está profetizando e tem outro que vai profetizar, espere o primeiro terminar de falar. Não pode ter competição de profetas, competição de dons dentro de um culto, dentro de uma celebração, dentro de uma vigília. É isso que o apóstolo Paulo orienta. Ah, mas eu recebi, eu tenho que falar. Não, não é assim. Tudo é na ordem e na decência. Tudo é na disciplina e no controle. É isso que ele ensina nas cartas aos Coríntios. Porque a igreja de Corinto era uma igreja bagunçada. Era uma igreja que era um alvoroço, mas não frutificava. E o diabo aproveitava da situação para enganar as pessoas. E o diabo aproveitava da situação para confundir as pessoas. E o último dom é o dom de profecia. Ele tem a finalidade de exortar. O que é exortar? Chamar a atenção da pessoa sobre algo errado que está acontecendo na vida da pessoa.
ele tem a finalidade de edificar, mesmo exortando, a finalidade é edificar, é fazer com que a pessoa cresça, fazer com que a pessoa desenvolva. E consolar, trazer paz e consolo para a pessoa. Agora, e se o profeta chega e fala umas coisas, você fica arrepiado, fica assombrado, fica com medo, fica desesperado, vai orar e pedir confirmação de Deus. Porque a finalidade da profecia é edificar, exortar e consolar. Se não fizer essas três coisas, não diga amém, é a orientação que eu falo. Geralmente as pessoas falam, quando alguém vem falando em línguas e fala comigo e diz umas coisas, o que eu faço? Se você tiver o discernimento de espírito, que é o Espírito de Deus que está falando, então diga amém. Se você não tiver certeza, você fique calado, não diga amém, porque amém é assim seja. Você não diz amém e ali em silêncio você fala, Deus, me revela de outra maneira. Fala comigo de outra maneira. E Deus vai providenciar outra maneira, outras pessoas, para que você não fique ali na dúvida, né? Para que você não paire na dúvida. Então, o dom de profecia, ele está disponível para a igreja nos tempos de hoje? Sim, mas tem que ser usado com diligência, tem que ser usado com muita prudência, tem que ser usado com muito cuidado, para que não venha a servir de escândalo, para que não venha a servir de pedra de tropeço, para que não venha a servir de maneira indiligente como era a igreja de Coríntios. Sobre o dom de profecia, a fonte da profecia, ela está sujeita a julgamento, portanto, nem tudo que é profético você tem que sair, é Deus, amém, amém. Não. A palavra de Deus diz, examinai as profecias e retei o que é bom. Retei o que é bom. Ou seja, você vai saber o que edifica, o que exorta e o que consola. São essas as finalidades da profecia. Se a profecia vem só exorta e não consola, e não edifica, não diga amém. Essa é a regra, é isso que Paulo orienta. Então, se é profecia, ela vai exortar? Vai. Mas ela vai edificar e ela vai também consolar. Amém? Ainda sobre o espírito de profecia, o propósito. O propósito é edificar a igreja, ensinar, instruir e dirigir as pessoas para uma conduta correta. Amém? A disciplina do dom de profecia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. Todos podem profetizar? Sim, todos podem profetizar. 1 Coríntios capítulo 14, 29. Em cada culto, apenas 2 ou 3 devem profetizar, mas, porém, um de cada vez, e não quer dizer que todo culto vai ter profecia. Não quer dizer que toda celebração vai ter profecia. 2 crentes não podem profetizar ao mesmo tempo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 30. Então, se um está profetizando, o outro fique calado. Quando o outro terminar, o outro profetiza. O que é profetizar para a igreja? É aquilo que é comum para todos. É aquilo que vai servir para todos. Isso é profetizar para a igreja. Se é uma revelação individual, aí, no momento oportuno, chegue para aquela pessoa e diz, olha, Deus me mostrou isso, 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 Deus me falou isso, 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 Deus pede que eu te fale isso, 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 em momento oportuno, para não atrapalhar o culto. Se um crente estiver profetizando, o segundo começar a fazê-lo também, só vai criar competição entre profetas. É o alerta que Paulo faz. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 31 a 33. E, consolidando aqui o dom de profecia, 1 Coríntios, capítulo 14, dos versículos 37 a 40, a prova de ser espiritual e profeta é aceitar o que diz a Bíblia. Cuidado com profecias aí que é antibíblico, é fora da Bíblia. A primeira coisa que você deve observar em profecia é, isso está na Bíblia? Isso é promessa de Deus para a igreja?
E muito cuidado também com promessas, viu? Porque eu fico vendo aí pregadores pega aliança abraânica e fica pregando para a igreja. Pega aliança judaica e fica pregando para a igreja. A aliança da igreja é a nova aliança. As promessas para a igreja são as promessas da nova aliança. Então tem que saber compreender isso para que não fique aí desejando aquilo que é aliança para outros povos, aquilo que é aliança em outras épocas. Né? Então saiba o que é promessa e o que é aliança com a igreja. Portanto, leia os evangelhos, leia o livro de Atos, leia as cartas dos apóstolos, né? Para que você possa compreender, para que você possa saber. Os dons espirituais, eles são maravilhosos, são muito bons, são frutíferos, porém, devem ser usados de maneira diligente, devem ser usados de maneira respeitosa, devem ser usados de maneira prudente, devem ser usados de maneira ordeira. É essa orientação de Paulo. Não deixe de ler a primeira carta aos Coríntios, ela é maravilhosa, é uma instrução muito boa para os dias atuais, porque tem muitas igrejas hoje iguais à igreja de Coríntios. É um barulhão, é um fala-fala, é isso, é aquilo, e faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, uma bagunça, mas não tem uma ordem, não tem uma decência, não tem uma frutificação como deveria ter. Amém? Louvado seja Deus. Encerramos aqui essa aula de hoje, o discípulo e os dons do Espírito Santo, aula 11, dando sequência ao nosso estudo sobre princípios da fé cristã. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa edificar a sua vida, que você possa ser fortalecido na fé, na graça, no conhecimento, no amor e na paz. Amém? Irmã Rose, a paz do Senhor. Irmã Lenilce, a paz do Senhor. A irmã Carminha, a paz do Senhor. Irmã Francisca Moura, a paz do Senhor Jesus. E todos os outros aí que nos acompanharam ao vivo ou que vão acompanhar através do link salvo aqui na página do Facebook. Oremos, Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, nos colocamos neste momento, Senhor, em oração, clamando pelo Seu poder e glória. Pedimos, meu Deus, a Sua paz, a Sua misericórdia, o Seu amor sobre nós. Estenda as Suas mãos e venha abençoar. Conceda dons ao Seu povo, conceda talentos ao Teu povo. Conceda, meu Deus, inspiração celeste para que o Seu povo cresça na fé. Mas que seja, meu Deus, com ordem, com decência, com prudência, com zelo, que venham buscar no conhecimento da palavra a maneira certa de usar, a maneira certa de edificar a sua própria vida e a vida dos demais. Que o seu nome, Senhor, venha